Olá, amados, graça e paz do Senhor Jesus. Meu nome é Wesley. Estou passando aqui hoje com esse vídeo para compartilhar com você uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração como igreja. Faz parte do Ministério Cristão Edificar, já se vão 10 anos nessa caminhada de fé e tem sido algo sobrenatural nesses dias, nesses tempos, em que nós como igreja estamos sendo edificados na palavra, em casa. E nessa edificação, uma direção que o nosso pastor teve, nós fizemos uma edificação, uma leitura, um tempo de leitura em unidade com os irmãos, um livro muito poderoso. O nome desse livro é O Poder da Unidade, né? De autoria do pastor Aloysio Silva, nosso pastor de cobertura. E eu quero compartilhar com você um pouco das minhas impressões a respeito dessa leitura, desse tempo que nós tivemos ali como irmãos. Amados, algo muito poderoso que nós temos aprendido nesse tempo é sobre a unidade no corpo de Cristo, né? Como igreja brasileira, como igreja no mundo, como igreja no planeta, nós todos sabemos que a igreja é o corpo de Cristo e que o próprio Cristo é o cabeça dessa igreja. Mas na verdade, às vezes não é isso que vemos de fato, né? Às vezes existem tantas denominações, existem tantas marcas, tantos títulos, tantos pastores, que às vezes nos perdemos em meio a tantas coisas, em meio a tantas divisões. Isso é bom, porque Deus criou dessa maneira, mas nós precisamos de alguma maneira nos atentar para aquilo que é unidade. O texto de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 20, diz o seguinte: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és um em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aleluia. Amado, sabe o que Jesus estava dizendo nessa palavra, nessa passagem, na oração sacerdotal dele? Para que o mundo creia que nós somos enviados por ele, é necessário que nós sejamos um, que nós tenhamos um único modo de pensar, uma única só fé, uma única só palavra. É necessário que nós tenhamos unidade. Jesus não orou para que tivéssemos dons, para que tivéssemos placas, para que tivéssemos ministérios, para que gravássemos CDs, gravássemos DVDs. Embora tudo isso é muito importante para o evangelismo, tudo isso é importante para o avanço da igreja, mas Jesus não orou por isso. Jesus orou para que nós fôssemos um em unidade. E o que eu aprendi muito nesse livro, uma lição que me marcou muito, foi a lição número 7, que ela fala da consciência do corpo, que nós temos que ter a consciência que nós somos corpo. E dentro da sua igreja, dentro da sua denominação, você é igreja, você é corpo. E a primeira coisa que precisamos saber é que nós como corpo, nós precisamos funcionar. Você como corpo, você como membro de Cristo, membro do corpo de Cristo, você não pode ser um membro paralisado, um membro que não reproduz. Cada membro nesse corpo tem que funcionar de uma maneira necessária da maneira que ele foi criado. E nós também, irmãos, nós precisamos ser cuidados mutuamente. Se você vê um membro fora do corpo, uma mão amputada, ninguém quer passar perto. Então nós precisamos estar vinculados no corpo. Nós precisamos nos submeter à autoridade, porque nós somos sujeitos à autoridade de Cristo. E dentro do corpo de Cristo existem autoridades, pastores, líderes, discipuladores. E nós, como membros desse corpo, precisamos estar debaixo de autoridade e participar da mesma comunhão. Amados, a comunhão é tão importante para nós, porque nós precisamos estar unidos, estar amalgamados. É um exemplo muito interessante que eu achei nesse livro. É um exemplo que o pastor Luiz dá a respeito das batatas. Um saco de batatas tem muitas batatas unidas. Elas estão, de alguma maneira, ajuntadas, aglomeradas,
mas elas não estão em unidade. Unidade é quando todas essas batatas estão amassadas, temperadas, juntas em um purê. Isso é unidade. Então, irmãos, nós precisamos sim estar em comunhão, estarmos reunidos, mas precisamos estar mais do que isso, unidos, num só espírito, numa só alma, num só corpo, numa só fé. Eu deixo aqui essa palavra para que você possa estar unido à sua igreja, estar unido aos seus pastores, estar unido com a maneira com que o Evangelho nos ensina. Que o Senhor possa te abençoar, tenha uma semana de paz, um dia de paz. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, agradeço a vida dos meus pastores, pastor Edson Júnior, a vida da minha pastora Joisele, pastor Antônio, e a vida daqueles que nos cobrem, pastor Daniel Durante, pastor Aloísio Silva e a videira como um todo. Eu agradeço a oportunidade, deixo aqui essa palavra para que você esteja em unidade com a sua igreja, em unidade com o seu discipulado, em unidade com as suas pessoas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.